Agora, Yasmin, uma outra pergunta. O tema dos combustíveis também promete movimentar a Câmara já na segunda-feira, né? O que será discutido? Conta pra gente. O senador Fernando Bezerra, que é o relator daquela PEC apresentada pelo Executivo, a PEC dos combustíveis, ele prometeu apresentar o texto dessa PEC já na próxima segunda-feira. Mas esse texto deve sofrer, viu, Vitor, algumas alterações. O senador Fernando Bezerra, inicialmente, o que esse texto prevê? Ele prevê o seguinte, que os estados que zerarem o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha até dezembro, eles vão ali ter alguns benefícios. Só que esse texto também vão acrescentar, o relator deve acrescentar algumas medidas que são voltadas para benefícios sociais, como, por exemplo, o texto vai ampliar o Auxílio Brasil, pretende ampliar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, cria uma espécie de voucher para caminhoneiros no valor de R$ 1.000, que vai ser distribuído mensalmente e deve beneficiar cerca de 900 mil caminhoneiros autônomos. Além disso, também deve criar ali uma espécie de benefício para aqueles estados que já garantem a gratuidade de idosos nos transportes públicos. A proposta é tentar ali garantir um benefício maior de recursos para esse estado. Segundo Fernando Bezerra, com essas alterações, se elas realmente forem feitas, mudarem aí de acordo com o que veio do Executivo e fizerem alterações ali dentro do Congresso Nacional, o impacto deve ser de 34,8 bilhões de reais, um pouco maior do que o previsto inicialmente, que era de 29,6 bilhões de reais. Mas ainda assim, se todas essas medidas forem ali alteradas no texto da PEC dos combustíveis, elas só ficam valendo até o final deste ano. Eu volto contigo, Vitor. Ok, obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite para você. Fabiana Barroso, que acha dessa iniciativa do governo, talvez prevendo até que o efeito da proposta do ICMS sobre os combustíveis acabe não surtindo o efeito desejado, que essa queda dos preços não chegue ao consumidor final, o governo avalia atuar nessa outra frente, né, enviando ao Congresso esse pacote de medidas que a Yasmin detalhou para a gente, para tentar aliviar pessoalmente para cada consumidor, aumentando o valor dos repasses aos cidadãos, tentar reforçar essa luta contra a alta dos combustíveis. Será que é uma boa saída, Fabi? Perfeito, Vitor. É o governo colocando o plano B para rodar, já que ele não enxergou, não viu firmeza por parte dos governadores dos estados, e ele teve razão, 11 governadores resolveram, né, judicializar, então era preciso ter um segundo plano, porque isso está intrínseco diretamente com a guerra na Ucrânia, e nós analisamos aqui todos os dias da guerra na Ucrânia, ao que parece não vai arrefecer esse conflito, e provavelmente pode ser até que passe esse ano, infelizmente. Então é preciso tratar esse problema com seriedade e o governo tem a sua contribuição. O interessante é que esse valor de 31 bilhões, ele tem previsibilidade, o que a gente nunca viu, mesmo em momentos de emergências. Então, é importante ter essa previsibilidade e o governo assistir. Se o governo tem que fazer algo, é assistir as pessoas em momentos de crise. E é uma crise mundial e o Brasil não está diferente disso. Agora, Mota, o que argumenta o senador Fernando Bezerra, que é o relator dessa PEC, é que essa medida, essa iniciativa não deve esbarrar na legislação eleitoral, porque se trata de programas que já existem. Não se está sendo mencionada a criação de um programa, mas a ampliação de programas que já existem. Mas ainda assim, são medidas, esse pacote todo, né, de up nesses auxílios precisa ser aprovado pelo Congresso. Por ser ano eleitoral, você acha que há algum risco de essas medidas não passarem? Sim, eu acho que há risco de a gente ter muita gente trabalhando contra, infelizmente. São pessoas, são partidos, são entidades totalmente insensíveis ao que está acontecendo no Brasil. É bom lembrar, nós já entrevistamos aqui na Jovem Pan várias pessoas da área de energia, entre elas, por exemplo, o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e uma das medidas mais frequentemente sugeridas por esses especialistas sempre foi dar uma ajuda direto àquelas pessoas
mais afetadas pela crise dos combustíveis. Em vez, uma alternativa, ao invés de fazer um subsídio geral no preço dos combustíveis ou criar um fundo estabilizador de preços, você vai para aquelas pessoas mais afetadas e dá uma ajuda direto a elas. É o que você está fazendo com a proposta do Bolsa Caminhoneiro e o aumento do Vale do Gás para famílias de baixa renda. É bom também lembrar, Lívia, que medidas exatamente iguais a essas estão sendo tomadas por outros países ao redor do mundo. É uma medida acertada para ajudar quem precisa. E a gente gostaria de esperar que entidades e pessoas envolvidas na política se sensibilizassem, mas é um ano eleitoral e para muitas dessas pessoas a eleição vem em primeiro lugar.